Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 51. O Vingador. Por quase um mês, Sasuke não apareceu na aula. Quando todas as meninas já tinham perdido as esperanças, Sasuke reapareceu de repente na sala de aula. Isso fez com que as meninas ficassem muito felizes, uma após a outra cercando Sasuke, expressando suas preocupações e inquietações. Essas garotas são realmente loucas, todas elas. Shikamaru disse, deitado em sua mesa, observando a cena com suor escorrendo de sua testa. Sim. Natsuru assentiu em concordância e então acrescentou, mas depois do que Sasuke passou, é impressionante que ele consiga lidar com tal assédio. Ele é lamentável e forte. Shikamaru ficou surpreso por um momento, então começou a pensar. Quando se colocou no lugar de Sasuke, percebeu que mesmo depois de descansar por um mês, a notícia da aniquilação de seu clã seria incrivelmente difícil de superar. Ele deve estar em crise, e lidar com todo esse assédio sem perder a paciência e apenas segurando as mãos firmemente na frente do corpo sem estalar os dentes, já é bastante louvável. Mesmo se Shikamaru estivesse na mesma situação, ele não tem certeza se conseguiria resistir a mandar todo mundo embora imediatamente. Gritar com todo mundo seria normal. Enquanto Shikamaru refletia, ele também revisou seus pensamentos, identificando falhas em seu pensamento e buscando melhorar, na esperança de pensar de forma mais abrangente no futuro. Dengue. No entanto, a linha de pensamento de Shikamaru foi interrompida por um barulho alto. Olhando por cima, veio do lado de Sasuke. Shikamaru suspirou interiormente. Como esperado, ele não conseguiu mais segurar em. O olhar de Natsuru também mudou do pergaminho em sua mão para Sasuke, que tinha acabado de bater as mãos na mesa e se levantar. Assim como Shikamaru, ele pensou que Sasuke devia ter atingido seu limite. Então ele viu. Após bater as mãos na mesa, Sasuke assustou as garotas próximas. Ao ver Sasuke sair de seu assento, elas não ousaram bloquear seu caminho, abrindo espaço rapidamente. No entanto, esse caminho não levava à porta da sala de aula, mas sim ao fundo da sala. Natsuru percebeu que Sasuke parecia estar indo em sua direção. Essa descoberta o deixou perplexo. Por que Sasuke estava vindo até ele? Num piscar de olhos, Sasuke apareceu diante dele, os dois se encarando. Nos olhos igualmente escuros de Sasuke, ele viu confusão, como se perguntasse o que Sasuke queria, enquanto os olhos de Sasuke estavam cheios de um desejo de destruição. Essa cena deixou as pessoas ao redor tensas, pois parecia que uma briga estava prestes a começar. Ambos os indivíduos eram particularmente populares na classe, e a ideia de um deles se machucar não agradava a ninguém. Precisa de alguma coisa, Sasuke? Ele perguntou, um tanto curioso sobre o motivo de Sasuke estar se aproximando dele agora. Venha comigo para fora, Sasuke disse em voz baixa, então se virou e saiu da sala de aula. Natsuru quase deixou escapar. Por que eu deveria ir com você? Mas depois de pensar um pouco, sua curiosidade sobre o que Sasuke queria após a aniquilação de seu clã levou a melhor, então ele se levantou e o seguiu. No caminho, quando passaram pelo assento de Ino, ele notou sua expressão preocupada. Ele sorriu tranquilizadoramente para ela, indicando que tudo ficaria bem. Logo, Sasuke o levou para um local um pouco isolado e parou. Então, Sasuke, o que você quer de mim? Natsuru perguntou novamente. Lute comigo. Eu devo derrotar você. Sasuke se virou, olhando fixamente para ele. Ele estava determinado a se vingar. Todas as noites nos últimos dias, ele tinha sido atormentado por pesadelos daquela noite. Vingança, ele precisava se vingar. Ele tinha que vingar seu clã. Mas como ele, tão fraco como era, poderia se vingar? Ele não conseguia nem reivindicar o primeiro lugar em sua classe. Então, Sasuke colocou seus olhos em Natsuru. Se ele quisesse vingança, ele primeiro tinha que derrotar o melhor aluno. Se ele não conseguia nem derrotá-lo, como ele poderia esperar se vingar? Natsuru ficou momentaneamente atordoado, tentando descobrir por que Sasuke de repente quis derrotá-lo. Eles só tinham falado sobre isso no contexto de exames antes, então por que Sasuke agora estava pressionando por um confronto físico? Então, ele considerou o estado mental atual de Sasuke, provavelmente focado inteiramente em vingança. Como o melhor aluno da classe, ele pode ter descoberto. Pensando assim, ele se perguntou se Sasuke o via como o primeiro passo em sua busca por vingança. É possível, mas não agora. Natsuru respondeu depois de pensar um pouco, curioso sobre o nível atual de Sasuke. Por que não? Sasuke continuou a encará-lo atentamente. Não posso mostrar minha força total agora. Vamos nos encontrar aqui depois da escola, e podemos lutar então. Que tal? Ele sugeriu depois de pensar um pouco. No momento ele estava usando um clone das sombras, e para alocar mais chakra para o treinamento. Ele extraiu apenas chakra suficiente para sustentar o clone para estudo. Se ele ousasse lutar com Sasuke aqui e agora, seu clone de sombra se dissiparia depois de um tempo. Então a batalha teve que esperar. Tudo bem. Embora não entendesse completamente, Sasuke concordou. Afinal, se ele quisesse derrotar seu oponente, tinha que ser quando seu oponente estivesse com força total. Tirar vantagem de um estado enfraquecido não seria justo. Depois da escola, Natsuru disse a Ino para ir para casa sem ele, pois ele tinha alguns assuntos para resolver. Embora Ino estivesse um pouco decepcionada, ela concordou. Ele então foi para o lugar onde ele e Sasuke tinham combinado de se encontrar. Podemos começar agora? Sasuke perguntou olhando para ele. Natsuru assentiu, olhando para Sasuke com um pouco de admiração. Quando o clone das sombras lhe transmitiu a mensagem, ele percebeu que Sasuke era bem notável.
Mesmo em seu estado atual, ele conseguia se controlar e concordar em adiar a luta em vez de atacar impulsivamente. Nem todo mundo conseguia fazer isso na situação dele. Então, Indra e Ashura. Os olhos de Sasuke brilharam e ele iniciou o ataque. Pouco tempo depois, Sasuke estava encharcado de suor e seus olhos estavam cheios de descrença. Todos os seus ataques foram bloqueados sem esforço por ele, que nem precisou revidar. Caso contrário, Sasuke já teria perdido. Natsuru observou Sasuke com interesse. Embora Sasuke fosse um dos futuros poderosos, neste estágio, Sasuke ainda era alguém com quem ele podia brincar. Por que não tirar vantagem disso enquanto ainda podia? Enquanto pensava nisso, ele notou Sasuke cerrando os dentes e enfiando a mão na bolsa de ferramentas ninja, o que fez com que sua expressão mudasse. Eles eram apenas alunos do primeiro ano, e nem tinham aprendido a lutar corretamente, muito menos com ferramentas ninja. Enquanto Natsuru não tinha nada a temer, a decisão de Sasuke de usar ferramentas ninja em uma partida que não deveria exigir delas, e sem Iruka assistindo, mudou a natureza da luta deles. Esse movimento significava que se fosse outra pessoa, alguém descuidado, Sasuke poderia machucá-la seriamente, e com um pouco de azar. Resumindo, daquele momento em diante, a natureza da batalha deles mudou. Quanto a Sasuke, ele se recusou terminantemente a reconhecer que a distância entre ele e Natsuru poderia ser tão grande. Ele já tinha parado de se importar com qualquer outra coisa, ele só queria vencer. Sua mão já tinha agarrado uma shuriken. Capítulo 52, a lição. 3 shuriken voaram em direção a Natsuru de direções diferentes. As shuriken de Sasuke não eram particularmente rápidas, mas como descendente do clã Uchiha, sua técnica de arremesso ainda era bastante refinada. No entanto, ele já havia visto os movimentos de Sasuke e rapidamente formou 3 selos de mão. Você perdeu, ele disse no momento em que a shuriken o atingiu. Sasuke de repente percebeu que algo estava errado. O oponente não era Itachi. Mesmo que ele quisesse vingança, ferir Natsuru era algo que ele não queria fazer. Ele havia descarregado sua raiva em uma pessoa inocente? Os olhos de Sasuke se arregalaram. Antes que ele pudesse pensar mais, a figura de Natsuru se dispersou em um tronco de madeira no chão, com várias marcas de shuriken claramente visíveis nele. O quê? As pupilas de Sasuke se contraíram bruscamente. Era uma técnica de substituição. Por que Natsuru já sabia disso? Eles nem tinham aprendido ainda. Mesmo na primeira metade do semestre, Sasuke tinha se concentrado principalmente no treinamento físico e só tinha aprendido a lançar shuriken em casa. Seu único ninjutsu era a liberação de fogo que seu pai lhe ensinou para o exame de fim de período, e foi porque ele não tinha alcançado o primeiro lugar. Seu pai tinha dado a ele para alcançar Natsuru. Onde ele estava? Sasuke rapidamente examinou os arredores, mas era tarde demais. Ele sentiu uma mão como uma garra de ferro agarrando seu pulso, causando uma dor intensa antes mesmo que ele pudesse tentar resistir. No momento seguinte, ele sentiu que estava girando, e após uma pontada de dor, viu suas mãos amarradas à força atrás das costas, seguradas por Natsuru. Sasuke agora estava preso ao chão. TSK foi só uma luta normal. Por que você teve que usar shuriken? Natsuru disse, dando um tapinha na cabeça de Sasuke com a ponta do dedo. Me solte. Eu ainda não perdi. Sasuke sibilou entre dentes. Ainda não está perdido? Ele continuou batendo na cabeça de Sasuke mais 2 vezes. Vendo que Sasuke ainda estava resistindo, ele continuou. Por fim, depois de esgotar todas as suas forças e ainda incapaz de se mover sob seu controle, Sasuke lentamente começou a aceitar que de fato havia perdido. A raiva se dissipou, e Sasuke imediatamente sentiu sua cabeça latejar dolorosamente. Quantas vezes esse idiota bateu nele? Deixe-me ir. Eu admito a derrota. Sasuke disse entre dentes. Oh, você admite a derrota? Então me diga, por que você usou shuriken em uma partida normal? Natsuru perguntou, batendo na cabeça de Sasuke mais uma vez como se isso fosse um hábito. Pare de me bater. Sasuke gritou de dor. Então responda rápido. Natsuru disse. Seu humor não estava nada agradável. Ele tinha vindo por curiosidade, apenas para ser atacado com shurikens por um colega de classe. Se ele não tivesse se esquivado das 3 shurikens, ele poderia ter se ferido seriamente. Você não se esquivou deles facilmente? Sasuke fez uma pausa e percebeu que não deveria ter usado o shuriken nessa luta, mas ainda assim respondeu teimosamente. Eu desviei deles. E os outros? E se outra pessoa se machucasse ou até mesmo morresse por causa das suas shurikens? Ele disse, batendo na cabeça de Sasuke novamente. Outras pessoas não me forçariam a usar shuriken. Sasuke insistiu. Verdade, mas essa não é a resposta que estou procurando. Natsuru assentiu depois de pensar um pouco, reconhecendo o nível de Sasuke, mas continuou a bater em sua cabeça. Eu vou te matar. Sasuke, agora confuso, gritou. Ele não estava concordando com ele? Depois de outro toque, a raiva de Sasuke explodiu. Não é isso também. Natsuru disse, ignorando a fúria de Sasuke e mantendo uma expressão neutra. Ele próprio estava bastante irritado. Depois de um longo tempo. Desculpe. Sua voz está muito baixa, não consigo te ouvir. Ele disse, sem tocar em Sasuke dessa vez, mas ainda respondendo. Desculpe, eu não deveria ter usado o shuriken de repente. Sasuke gritou alto, aparentemente resignado. Tudo bem, vou deixar isso passar dessa vez. Se acontecer de novo, não será tão simples. Natsuru finalmente soltou Sasuke. Ele estava genuinamente descontente. Embora usar shuriken em uma batalha ninja fosse normal, eles eram apenas alunos do primeiro ano, e não ninjas de verdade.
Além disso, em futuras lutas de classe comuns, se não houver um professor presente para aprovar o uso de Shuriken, não as use. Ele disse indo em direção ao campo de treinamento. Para ele, Sasuke nem valia a pena treinar contra ele naquele momento. Natsuru, por que você é tão forte? De repente a voz de Sasuke chegou aos seus ouvidos. Porque eu trabalho mais que você. Ele estava se esforçando mais, embora seu talento não fosse menor que o de Sasuke. Ele estava trabalhando mais duro, tornando impossível para Sasuke alcançá-lo antes de liberar seu potencial. Esforço, hein? Sasuke estava deitado no chão com um olhar vazio, aliviado por ter parado de bater na cabeça. Caso contrário, essa posição teria sido ainda mais dolorosa. Ele estava feliz que Sasuke continuava tentando olhar para cima, para que pudesse alcançar a frente da cabeça de Sasuke. Se ele tivesse que bater na parte de trás da cabeça de Sasuke, ele temia que isso pudesse causar danos sérios. Natsuru, minha Shuriken não queria matar ninguém. Sasuke disse de repente, percebendo que parecia que ele estava demonstrando fraqueza e prontamente se calou murmurando, acredite ou não. Natsuru pausou, olhando para o tronco de madeira usado para a técnica de substituição. As marcas eram meramente arranhões. Se fosse uma pessoa real, teria resultado em alguns ferimentos não letais. Mas ele se lembrou que aquelas 3 Shuriken tinham sido miradas diretamente nele. De repente, ele percebeu algo. A técnica de arremesso de Shuriken do Uchiha era de fato tão impressionante quanto sua reputação. Neste momento, sua expressão suavizou consideravelmente. Embora ainda fosse inapropriado usar Shuriken, Sasuke não havia perdido completamente sua sanidade e havia tomado cuidado para evitar causar danos fatais. Isso era louvável, mesmo para alguém movido por vingança. Mas da perspectiva dele como participante direto, estava longe de ser aceitável. Mesmo que Sasuke não tivesse perdido completamente a compostura, ele ainda merecia uma lição. Natsuru saiu da área, deixando Sasuke sozinho. Sasuke sentou-se lentamente, esfregando o local onde havia sido atingido e estremecendo de dor. Até mesmo tocá-lo causava dor severa, e era provável que inchasse significativamente. De repente, quando Sasuke tocou sua testa, ele parou. Era o lugar que alguém costumava usar para bater nele. Embora não fosse tão forte quanto os toques de Natsuru, lembrou Sasuke mais uma vez daquela pessoa. Itachi. Suprimindo sua raiva, Sasuke rugiu, então eventualmente se acalmou. Ele continuou a esfregar o caroço inchado em sua cabeça, voltando para sua casa vazia, sua figura parecendo solitária e desolada. Uma figura mascarada estava observando das sombras, sem saber se deveria intervir. Seu dever era vigiar Sasuke, mas Natsuru também era uma pessoa-chave de interesse, conforme as instruções do terceiro Hokage. Então ele ficou parado, aliviado por nenhum dos dois ter sido seriamente ferido. De qualquer forma, ele teria sido responsabilizado. As habilidades de Sasuke eram decentes, mas Natsuru provavelmente já estava apto a se tornar um genin. Sua técnica de substituição era mais refinada do que a do observador, realmente correspondendo às expectativas do terceiro Hokage. Capítulo 53. Conquistas estranhas e determinação. Então Sasuke tomou a iniciativa de procurar Natsuru, e acabou sendo espancado. O terceiro Hokage sorriu ao ver a notícia. Não foi surpresa que Sasuke não pudesse derrotá-lo neste momento. Considerando o nível atual de Natsuru, mesmo se ele fosse jogado em uma classe de 6ª série, ele provavelmente teria problemas para encontrar um oponente digno. A disparidade em proezas físicas seria compensada e até superada pela maestria de Natsuru em Lightning Release. Seu ninjutsu e taijutsu excedem em muito o nível esperado de um genin. A única coisa que lhe falta é uma grande quantidade de chakra, mas na sua idade, é algo que não pode ser apressado. Toda vez que o terceiro Hokage revisava os atributos de Natsuru, ele sentia que eles eram quase perfeitos. Entre aqueles da idade de Natsuru, os únicos que podiam se comparar eram o quarto Hokage e Kakashi em sua memória. Vendo a razão por trás de Natsuru espancar Sasuke, o terceiro Hokage assentiu em concordância. Da perspectiva dele, foi uma surra bem merecida. Afinal, em um combate individual entre alunos do primeiro ano, não deveria haver nenhum professor assistindo ou usando Shuriken. Também parecia que Sasuke não guardava rancor de Natsuru depois de ser espancado também, o que era bem significativo. Parecia que Sasuke era um pouco diferente dos outros Uchiha. O terceiro Hokage refletiu. Portanto, fazê-los interagir dessa forma pode não ser algo ruim, pode levar a resultados inesperados. Com esse pensamento, o terceiro Hokage sorriu. O terceiro Hokage olhou para outro pergaminho. Como alguém que ele pessoalmente havia escolhido para focar, suas ações estavam todas sob sua vigilância. Afinal, aquela kunai especial não poderia ser perdida. Suas observações durante esse período fizeram o terceiro Hokage ficar mais à vontade com Natsuru. O caráter do garoto era, sem dúvida, bom, e mais importante, sua conexão mais significativa era com Konoha. O terceiro Hokage também havia coletado informações sobre sua mãe, Shinai. Ao longo dos anos, devido a serem colegas de classe do clã Akimishi, Shinai havia sido sutilmente cuidada e não tinha insatisfação com a vila. Isso já era o bastante. Com Shinai por perto, o terceiro Hokage sentiu que Natsuru definitivamente não trairia Konoha. Sem mencionar que ele também era próximo daquela garotinha do clã Yamanaka. O clã Yamanaka é bastante confiável, disse o terceiro Hokage com satisfação, colocando o pergaminho sobre Natsuru de lado. Ele sentiu que podia confiar nele amplamente agora.
Como Hokage, que razão ele tinha para não confiar nas 3 grandes famílias? Então, o terceiro Hokage ficou perto da janela, olhando na direção do distrito do clã Uchiha com uma expressão complexa. Nesse ponto, ele se sentiu um pouco desorientado. Ele realmente exterminou o clã Uchiha com suas próprias mãos? Agora só restava Sasuke na vila? E o mais importante, os preparativos que ele havia feito antes quase não tinham sido usados, o que tornava difícil para ele acreditar. Itachi e Holt poderiam realmente ter matado todos os Uchiha diretamente? Que mudanças ocorreram que ele não sabia? O terceiro Hokage deu uma tragada profunda no tabaco e depois exalou, com o rosto parcialmente obscurecido pela fumaça. Bang! Naquele momento, a porta foi aberta novamente e Danzo, envolto em bandagens, entrou. Hiruzen. Danzo estava prestes a declarar sua intenção. No entanto, o terceiro Hokage nem se virou. Ele disse, eu já te disse muitas vezes, Sasuke não será entregue a você. Eu prometi a Itachi. É só um ninja desonesto. Não seja tão tolo, Hiruzen. O único Uchiha que sobrou em Konoha é ele. Seria a escolha correta deixar Holt protegê-lo. Danzo olhou fixamente para o terceiro Hokage. Haverá mais discussão sobre isso. O tom do terceiro Hokage era resoluto. Embora ele não soubesse por que Itachi conseguiu eliminar todo o clã Uchiha, ele ainda sentia uma forte sensação de desconforto sobre esse poder. Se Itachi visse que ele não havia cumprido sua promessa e entregado Sasuke para Holt, Itachi se voltaria contra Konoha? Por outro lado, se ele cuidasse bem de Sasuke, então o cartão de Itachi ainda poderia ser útil. Mesmo que não fosse, Itachi provavelmente não teria nenhuma intenção perigosa em relação a uma Konoha que cuidasse bem de Sasuke. Então, não importa o que acontecesse, o terceiro Hokage não poderia entregar Sasuke para Danzo. E Natsuru? Chega! O terceiro Hokage interrompeu Danzo antes que ele pudesse terminar, seu tom demonstrando irritação. Danzo entendeu que a tentativa de hoje havia falhado mais uma vez. Ele tinha vindo muitas vezes antes, apenas para ser rejeitado todas as vezes. Essa frustração o fez cerrar os punhos e rosnar. Hiruzen, você definitivamente vai se arrepender disso. O terceiro Hokage se virou lentamente. Sob o chapéu do Hokage, seus olhos, embora envelhecidos, ainda estavam afiados enquanto ele fixava Danzo com um olhar e afirmava um fato calmamente. Eu sou o Hokage, Danzo. HMPH. O rosto de Danzo escureceu, e depois de um bufo frio, ele saiu furioso, batendo a porta atrás de si. A propósito, retirem os agentes Holt monitorando Sasuke. Não quero ser forçado a agir. Depois que Danzo saiu, a voz do terceiro Hokage flutuou por trás, fazendo o rosto de Danzo ficar ainda mais sombrio. Ele ficou tentado a bater a porta mais uma vez. Isso não é apenas permitir que os oficiais ateiam fogo enquanto proíbem as pessoas comuns de acender lâmpadas. Você não está fazendo a mesma coisa? Natsuru estava sentado calmamente lendo um livro, totalmente ciente de que estava sendo observado pela Anbu durante o dia. Afinal, com suas habilidades sensoriais aumentadas no estado do vazio, nem mesmo o habilidoso Anbu conseguiria passar despercebido por ele. No entanto, mesmo que ele tenha notado o Anbu, ele não sentiu que era problemático. Se alguém mostrasse talento, teria que suportar os problemas correspondentes. O Anbu só apareceu depois que ele recebeu a Kunai Flying Thunder God, provavelmente preocupado que ele pudesse perdê-la. Não importava se ela fosse danificada, mas se caísse nas mãos de outras vilas e fosse pesquisada, poderia ser problemática. Embora ele não gostasse particularmente de ser observado, isso não o incomodava muito. Como ele não estava fazendo nada ilegal, ter Anbu por perto poderia até ser visto como uma forma de proteção. Nesse momento, Sasuke se aproximou dele novamente. O que foi agora? O tom de Natsuru ainda era um tanto hostil. Espero que possamos continuar hoje. Sasuke disse, olhando atentamente para ele. Ele precisava melhorar rápido, e somente treinando com Natsuru ele poderia elevar suas habilidades. Outros eram muito menos efetivos. Eu não quero lutar com alguém que não segue as regras. Na verdade, não foi realmente uma luta de sparring. Natsuru declarou claramente. Foi mais uma surra unilateral de Sasuke. Dessa vez não vou usar Shuriken. O que aconteceu ontem foi minha culpa, Sasuke disse, cerrando o punho até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Sua voz sumiu no final. Ter um Uchiha arrogante se desculpando foi realmente uma conquista. Ele sentiu que Sasuke era uma exceção. Outros Uchiha provavelmente nunca se desculpariam, mesmo se fossem espancados até a morte. Natsuru percebeu que não deveria deixar seu relacionamento com Sasuke ficar muito tenso. Afinal, Sasuke era um de seus principais aliados. Se Sasuke desenvolvesse uma má impressão dele, isso poderia levar a problemas mais tarde. Pensando no notável galo na cabeça de Sasuke, que era a obra dele, Natsuru quase riu. As juntas de seus próprios dedos ainda doíam da surra do dia anterior. Vamos fazer uma vez por semana. Não tenho tanto tempo para perder com você. Natsuru disse depois de pensar um pouco. Dado que ele agora era mais capaz do que antes, gerenciar interações com Naruto e Sasuke não era mais um problema. O terceiro Hokage pode até preferir que ele construa tais conexões. Aquele velho parecia valorizar muito isso. Então está resolvido. Estarei esperando por você no mesmo lugar na semana que vem. Sasuke disse, seus olhos brilhando. Natsuru assentiu, refletindo sobre como agora ele estava derrotando Naruto e Sasuke. Isso estava se tornando uma conquista bem estranha. Parece que você deu uma boa surra nele ontem. Shikamaru comentou depois que Sasuke saiu. Escutando a conversa é rude. Natsuru respondeu. Você não estava tentando ser discreto. Eu estava bem ao seu lado, é claro, eu podia ouvir.
Shikamaru retrucou. Bem, acho que foi uma surra. Você viu o galo na cabeça do Sasuke? Eu fiz isso, Natsuru disse, refletindo sobre o incidente. Shikamaru ficou em silêncio, então não conseguiu evitar olhar para a barriga saliente de Sasuke. Mesmo de longe, era óbvio, e ele murmurou um palavrão antes de dizer, você é implacável. Na verdade não. Ele usou o Shuriken primeiro, Natsuru disse casualmente. Shikamaru fez uma careta, olhando para ele que parecia ileso. Estava claro que a diferença de seus níveis durante o sparring era significativa. Foi algo e tanto para Sasuke buscar ativamente ser espancado. Shikamaru notou que Sasuke estava falando sério sobre sua vingança. Durante o intervalo, Natsuru também contou a Ino sobre a situação. Ino ficou um pouco confuso. Seu tempo não estava sendo tomado por aquelas garotas, mas por outro cara? Com quem ela poderia falar sobre isso? Posso assistir da lateral? Ino perguntou, ainda relutante em desistir, mesmo que fosse por um dia. Ele entendeu os pensamentos de Ino. A vila tinha se acalmado recentemente, e ele estava considerando se deveria parar com as sessões de escolta. Agora parecia que Ino não estava disposto a perder nenhum único dia. Se ele dissesse que pararia permanentemente, o que aconteceria? A personalidade de Ino provavelmente a levaria a concordar, mas era inevitável que ela ficasse triste. Então, ele decidiu continuar por enquanto. Não tomou muito do seu tempo, de qualquer forma. Natsuru também percebeu que, embora não a amasse exatamente, ele passou a considerá-la importante e nunca quis ver alguém importante para ele infeliz. Tudo bem, ele disse, acenando para o olhar esperançoso de Ino. Isso é ótimo. Ino abraçou o braço de Natsuru, sorrindo como uma flor. Infelizmente era mais como uma margarida do que uma rosa. Ele olhou para Ino e sentiu uma pontada de culpa. Ele suspirou internamente, imaginando quando cresceria e quando a culpa em seu coração diminuiria. Natsuru, você também lutou com Sasuke ontem? Você venceu? Ino perguntou curiosamente. É claro que eu ganhei. Olhe só o galo na cabeça dele. Eu fiz isso. Natsuru disse, levantando uma sobrancelha com um sorriso. Oh, isso é bom. Ino olhou para o galo na cabeça de Sasuke. Contanto que ele vencesse, ela não se importava com Sasuke sendo derrotado. A propósito, aqui está a kunai que você me emprestou. Enquanto ele devolvia a kunai para Ino. Oh, essa kunai. Eu quase esqueci dela. Ino disse, pegando-a. Era a arma do pai dela, não dela. Mas ela ainda disse, você quer? Se quiser, eu posso pedir outra para o meu pai. Ele tem mais algumas, então não vai afetar o uso dele. Obrigada, mas não precisa. Ele não queria tirar algo valioso da família dela antes que o relacionamento deles estivesse firmemente estabelecido. Na verdade, Natsuru sabia que se ele realmente quisesse, Inoichi provavelmente daria a ele, ou ele não esperaria recebê-lo de volta depois de emprestá-lo. Mas Natsuru se sentia desconfortável em pedir favores a uma garotinha. Não parecia certo. Quanto à transformação da natureza do seu chakra relâmpago, a primeira fase já estava completa. No entanto, como ele ainda estava se familiarizando com ela, ele não tinha praticado muito ainda. Agora ele era proficiente no uso de kunai comum com chakra de relâmpago, então não precisava mais da kunai feita especialmente para ele. Nos dias seguintes, ele continuaria praticando com kunai comum. Mais tarde, ele procuraria por um pouco de carvão, pois ele tinha baixa condutividade. Se ele tivesse sucesso com ele poderia declarar sua maestria sobre a condução de chakra de relâmpago. Em relação à natureza de aceleração do chakra relâmpago, sua velocidade realmente aumentou. No entanto, transferir essa aceleração externamente mesmo para kunai, só mostrou algum progresso. A transformação da natureza continuou desafiadora. Para a natureza cortante do chakra do vento, ele havia anexado com sucesso o chakra do vento à kunai comum, alcançando o efeito cortante necessário. Em seguida, ele pesquisaria a transformação da natureza do Rasen Shuriken. Infelizmente, o Rasen Shuriken consumia muito chakra. Seu chakra atual era insuficiente para isso. Ele precisaria continuar refinando suas habilidades. Quando seu chakra fosse suficiente, ele seria capaz de usar o Rasen Shuriken com resultados poderosos. Graças à referência do trabalho original, aprender a transformação da natureza do chakra do vento foi significativamente mais rápido do que aprender o chakra do relâmpago. Pai, um dia quando Inoichi voltou para casa ele foi recebido por sua filha. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Inoichi suspeitava que sua filha não seria tão afetuosa sem um motivo. Bem, pai, eu quero começar a aprender ninjutsu. Eu também quero praticar o ninjutsu e o taijutsu tradicionais da nossa família. Ino disse seriamente. Você não costumava mostrar pouco interesse em aprender? Inoichi ficou intrigado. Anteriormente, ele tinha que impor o aprendizado a Ino, e agora ela estava ativamente procurando por ele para aprender. O que havia mudado? Bem, percebi que Natsuru é realmente forte. Não quero ficar muito atrás dele. Ino explicou. Ela não tinha pensado muito nisso antes, mas depois de vê-lo derrotar Sasuke, e aparentemente fazê-lo sem esforço, ela despertou de repente. Entendo. Mas tanto o treinamento quanto o ninjutsu exigem muita determinação. Inoichi queria avaliar o comprometimento da filha. Vou trabalhar duro, Ino declarou sacudindo seu pequeno punho. Tudo bem então, vamos começar agora. Apesar do cansaço, Inoichi se sentiu revigorado. O entusiasmo recém-descoberto de sua filha por aprender o tocou. Embora o motivo de sua motivação fosse aquele garoto problemático, ainda assim era bom que ela quisesse aprender. Inoichi, no entanto, tinha algumas preocupações.
Ele sabia um pouco sobre a situação de Natsuru e se perguntava se Ino conseguiria acompanhá-lo dado seu talento. Afinal, Ino já estava bem atrasada no momento. Ele suspirou, esperando que ela fosse capaz de aceitar a realidade e não ficar muito desanimada no futuro, mas por enquanto ele não podia deixar isso afetar seu entusiasmo. O tempo passou e o primeiro ano finalmente chegou ao fim. A vida de Natsuru era bastante monótona, consistindo principalmente em treinar, estudar, passar tempo com Ino e bater em Naruto e Sasuke repetidamente. No entanto, suas habilidades estavam melhorando constantemente. Quanto aos resultados de fim de período, ele permaneceu firmemente em primeiro lugar em todos os aspectos. Por causa disso, ele finalmente acumulou um conjunto completo de ferramentas ninja básicas, incluindo 2 kunai especialmente feitas e um conjunto de shuriken. Vindo de uma família pobre, ele teve que confiar em suas conquistas para ganhar recompensas. Os resultados do fim do semestre não tiveram impacto em sua vida porque todos os colegas de classe, professores e até mesmo sua mãe, tinham se acostumado com seu status de primeiro lugar. Parecia quase esperado. Agora, ele estava um pouco animado, porque esse era o dia em que ele conheceria o terceiro Hokage, e era o dia mais crucial para ver se ele obteria a técnica do Deus Voador do Trovão. Capítulo 54, Jiraiya e o teste. No escritório do Hokage, os guardas não impediram a entrada de Natsuru dessa vez, pois haviam sido notificados com antecedência. Assim que ele entrou no escritório, uma voz chegou aos seus ouvidos. Que diabos, velho, você me ligou de volta com dezenas de mensagens só por causa desse garoto. Ele não parece grande coisa, disse uma voz cheia de um senso de mau humor de meia-idade. Ele se virou para a fonte da voz, e embora suspeitasse pelo som, ver a pessoa de verdade ainda o fez arregalar os olhos, surpreso. O orador era um homem alto com uma faixa na cabeça com o caractere óleo, e cabelo branco bagunçado que chegava até a cintura. Ele tinha marcas vermelhas abaixo dos olhos e estava vestido com uma capa vermelha. Ele não esperava ver Jiraiya aqui, pensou que era fácil adivinhar o porquê. Enquanto estava animado, ele não conseguiu evitar rir de si mesmo. A técnica do Deus Voador do Trovão do terceiro Hokage não era algo tão fácil de se obter. Mesmo que seu passado fosse imaculado e ele tivesse demonstrado laços suficientes com a família e amigos, parecia que ainda não era o suficiente aos olhos do terceiro Hokage. No entanto, ele não iria desistir da possibilidade de ser discípulo de Jiraiya, um dos Sannin lendários e professor de Minato e Naruto. Terceiro Hokage. Natsuru disse, tentando manter a compostura enquanto o cumprimentava. Natsuru, vejo que você conheceu a pessoa ao meu lado, disse o terceiro Hokage calorosamente. Sim, Lord Jiraiya, o lendário Sannin. Eu não esperava vê-lo aqui. Ouvi dizer que ele está longe da vila há muito tempo. Natsuru respondeu honestamente. Hahaha, parece que minha reputação ainda é bem proeminente em Konoha. Jiraiya disse com um largo sorriso rindo de coração. Sua falta de contenção deixou o terceiro Hokage um pouco exasperado. Natsuru percebeu que apesar de sua frustração, o terceiro Hokage provavelmente estava se sentindo mais relaxado com Jiraiya por perto. Tudo bem, Natsuru, você está preparado, certo? O terceiro Hokage interrompeu a risada de Jiraiya perguntando. Sim, estou pronto. Ele disse, entregando a kunai do Deus Voador do Trovão ao terceiro Hokage. Ao ver a kunai, a risada de Jiraiya desapareceu, e ele olhou para a kunai com uma expressão nostálgica. Ele pensou na figura de cabelos dourados e então olhou para Natsuru. Da perspectiva da aparência, ele era bem parecido, mas é claro, Minato ainda era um pouco mais radiante. Enquanto Jiraiya relembrava, o terceiro Hokage pegou a kunai e disse com um sorriso, Natsuru, você sempre foi maduro. Você provavelmente consegue adivinhar por que Jiraiya está aqui, certo? Sim, claro. Estou disposto a me tornar discípulo de Jiraiya. Ele disse, seus olhos brilhando de pura alegria. Vendo a reação de Natsuru, o terceiro Hokage assentiu com satisfação. Garoto, se tornar meu discípulo não é tão simples. A razão pela qual voltei depois de receber tantas mensagens do terceiro Hokage é que ele mencionou que seu talento é excepcional. Estou aqui para ver por mim mesmo. Se você não passar neste teste, significa que seu talento não é tão grande quanto dizem, e eu não vou aceitá-lo como discípulo. Jiraiya disse seriamente. Ele não estava planejando aceitar um discípulo, pois estava focado em suas viagens e na busca pela criança da profecia. No entanto, as mensagens persistentes do terceiro Hokage e a preocupação com a situação de Konoha o fizeram voltar por curiosidade sobre o talento de Natsuru. Eu vou passar no teste. Natsuru disse confiante, seu tom cheio de convicção. Essa confiança fez Jiraiya parar por um momento, e então ele não conseguiu deixar de sorrir. Bem, estou ansioso para adicionar outro discípulo. Um terceiro Hokage, Lord Jiraiya, você poderia me dizer o que o teste envolve? Ele perguntou depois de esperar um pouco e perceber que nem o terceiro Hokage nem Jiraiya haviam explicado os detalhes do teste. Bem, o teste é bem simples. Você só precisa usar a técnica de invocação para invocar a kunai do Deus Voador do Trovão que eu te dei. O terceiro Hokage disse com um sorriso. Jiraiya revirou os olhos ao ouvir isso. Parecia que seu professor estava fazendo as coisas parecerem mais fáceis do que eram. Na realidade, os requisitos reais eram muito menores. No entanto, ele foi pego de surpresa. Invocar uma kunai. É realmente desafiador? Ele não entendeu, mas pensou que se fosse realmente tão simples, então a técnica do Deus Voador do Trovão seria sua. No momento seguinte, Natsuru parou.
pois de repente percebeu que não conseguia mais sentir a kunai do deus voador do trovão com a qual ele havia estabelecido uma conexão há muito tempo. Seu rosto demonstrava uma expressão de espanto. O terceiro Hokage assentiu diante dessa cena. Natsuru a havia detectado tão rapidamente e realmente impressionante. Ele então disse, você tem até amanhã para completar isso. Jiraiya, você vai assistir. Com isso, o terceiro Hokage pegou alguns documentos e começou a ler. Ele pensou que Natsuru acharia difícil atingir esse objetivo. Claro, sou eu quem está assistindo. Jiraiya bocejou, olhando para o terceiro Hokage antes de dizer casualmente a Natsuru, garoto, se você não consegue, desista rápido. Este velho sábio ainda precisa aproveitar um pouco de lazer. Faz anos desde a última vez que visitei Konoha. Preciso aproveitar ao máximo. Ele não respondeu. Ele já estava profundamente concentrado, focando toda a sua atenção em sua habilidade sensorial. Depois de um tempo, Natsuru ainda sentia uma conexão tênue, mas era quase imperceptível. O que o terceiro Hokage e Jiraiya fizeram? Porque eles conseguiram fazer a kunai, com a qual ele tinha uma conexão profunda, parecer não ter ligação alguma. Embora estivesse confuso, a tênue conexão pode não ser o suficiente para invocá-lo. Ele deveria usar a técnica que havia estabelecido antes? Mas se a conexão fosse quase cortada, a técnica funcionaria? Cheio de dúvidas, mas sem hesitar, ele decidiu tentar, pois ainda havia tempo antes de amanhã. No momento seguinte, ele mordeu o dedo e começou a formar os sinais de mão para a técnica de invocação. Jiraiya, embora parecendo indiferente, tinha sua atenção fixada em Natsuru. Ele ficou surpreso com a velocidade de seus sinais de mão. Tal velocidade indicava prática significativa. Essa visão fez Jiraiya gradualmente acreditar no esforço que o terceiro Hokage havia descrito em sua carta. No entanto, Jiraiya balançou a cabeça enquanto observava a técnica de invocação de Natsuru. Essa abordagem não funcionaria. Capítulo 55. O deus do trovão voador é meu. Natsuru encarou o chão imóvel. Em dias normais, ele já teria invocado a kunai Flying Thunder God, mas agora não estava acontecendo nada. Franzindo a testa, ele não entrou em pânico. Ele fechou os olhos lentamente e se concentrou em sentir a conexão. Boa atitude, e ele encontrou o método certo tão rápido. Parece que esse teste não vai segurá-lo por muito tempo. Ele só precisa tentar mais algumas vezes e deve passar. Jiraiya pensou, seus olhos brilhando. O talento que o terceiro Hokage mencionou era realmente impressionante. Além disso, Jiraiya não tinha sido informado sobre a compostura de Natsuru. Ele esperava que Natsuru ficasse um pouco nervoso após o primeiro fracasso, mas ele permaneceu calmo e confiante. Quanta autoconfiança ele tinha! Logo, Jiraiya viu Natsuru se movendo novamente e seus olhos brilharam ainda mais. Natsuru abriu os olhos, percebendo a tênue conexão que havia conseguido sentir, e executou a técnica de invocação novamente. No entanto, falhou novamente. A familiar kunai do deus do trovão voador não apareceu, fazendo seu coração vacilar levemente. Ele respirou fundo, seus olhos mostrando determinação. Não importa o que acontecesse, ele estava determinado a dominar o deus do trovão voador. O que Natsuru não sabia era que Jiraiya e o terceiro Hokage trocaram olhares de surpresa ao observarem a kunai trêmula. O fato de que ele conseguiu restabelecer contato com a kunai do deus voador do trovão em sua segunda tentativa foi surpreendente. Eles usaram uma técnica de selamento, embora especial, para obscurecer a conexão. Apesar disso, Natsuru ainda estava fazendo progresso. Uau! Jiraiya arfou de espanto. Parecia que seu talento para a técnica do deus voador do trovão não era muito menor que o de Minato. O terceiro Hokage, após sua surpresa inicial, mostrou um sorriso satisfeito e continuou revisando os documentos. Jiraiya, observando a resposta de Natsuru, notou que ele finalmente havia mostrado alguma flutuação, mas se recuperou muito rapidamente, mais rápido do que Jiraiya esperava. Isso deixou Jiraiya muito satisfeito. Nesse ponto, Jiraiya decidiu que aceitaria Natsuru como seu discípulo. Mesmo que ele não fosse o filho da profecia, tal talento valia a pena ser assumido como aluno. Com o passar do tempo, Natsuru encontrou a conexão novamente, e dessa vez ela estava mais clara do que antes. Ele não hesitou e executou a técnica de invocação novamente. Ainda falhou, mas dessa vez ele permaneceu imperturbável. Ele ainda tinha algumas ideias em mente, então estava confiante de que conseguiria completar a tarefa dentro do prazo. Com certeza, quando ele sentiu a conexão com a kunai do deus voador do trovão novamente, ela ficou mais clara do que na tentativa anterior. Então, o dia extra dado era para esse propósito? Para permitir que ele usasse repetidamente a técnica de invocação para superar a obstrução? Não era apenas sobre aprofundar a conexão. Era que eles tinham usado algum método para obscurecer o elo, e ele precisava de repetidas tentativas para romper essa obstrução. Seus instintos lhe diziam que ele não precisava de um dia inteiro, provavelmente apenas 2 horas seriam o suficiente. Se fosse assim, ele poderia passar no teste dessa vez. Mas isso não era o suficiente. Esta também era uma oportunidade de mostrar seu talento. Simplesmente passar no teste significaria perder uma grande chance de mostrar suas habilidades, o que ele considerava um desperdício sério. Portanto, ele optou por não usar a técnica de invocação novamente. Jiraiya, vendo a hesitação de Natsuru, se perguntou por que ele não estava continuando com a técnica de invocação. Ele estava julgando mal a situação? Jiraiya havia declarado que só aceitaria um discípulo após passar no teste. Ele já reconhecia seu talento. Se ele não invocasse a kunai no final, Jiraiya seria forçado a retratar suas palavras.
Jiraiya, que já estava satisfeito com o talento de Natsuru, agora começou a se preocupar. Ele logo notou algo familiar no estado atual de Natsuru, mas não conectou isso ao modo sábio. Afinal, como alguém de fora das 3 terras sagradas poderia aprender o modo sábio? Mesmo que aprender o modo sábio fosse possível, era necessária uma quantidade significativa de chakra para equilibrar e suprimir a energia natural, e o volume de chakra de Natsuru parecia insuficiente. A falta de familiaridade de Jiraiya com o modo sábio o levou a perder os sinais. Se um sábio experiente estivesse presente, ele teria notado o estado de Natsuru imediatamente. Natsuru entrou lentamente no estado de vazio meditativo, e suas habilidades sensoriais sofreram uma mudança qualitativa. Agora ele sentia claramente a conexão com a kunai do deus do trovão voador. Mais importante, a conexão parecia idêntica quando ele normalmente a usava para detectar a kunai enquanto treinava. Ele observou que o método do terceiro Hokage e Jiraiya de obscurecer a conexão era ineficaz contra percepções sensoriais mais avançadas, em vez de ter algum efeito. Foi uma surpresa agradável. A eficácia das habilidades sensoriais do seu Void State era ainda maior do que ele havia imaginado, algo que definitivamente o ajudaria muito no futuro. Lentamente revelando um sorriso confiante, ele começou a fazer sinais com as mãos. A técnica do deus voador do trovão era dele. Enquanto Jiraiya ainda pensava em como encontrar outro motivo para aceitar Natsuru como discípulo após um fracasso, ele de repente o viu se movendo novamente e deu um suspiro de alívio. Ele também viu uma confiança maior, o que fez o coração de Jiraiya se agitar com uma mistura de descrença e curiosidade. Poderia ser. No momento seguinte, Natsuru completou sinais de mão. Desta vez, na opinião de Jiraiya, a kunai do deus voador do trovão não emitiu a vibração de invocação usual porque ela simplesmente desapareceu. Como isso foi possível? Natsuru, sorrindo, segurou o cabo da kunai familiar e olhou para o terceiro Hokage e Jiraiya com um tom alegre e confiante. Terceiro Hokage, Jiraiya-sama, consegui. Jiraiya olhou incrédulo para a kunai na mão de Natsuru. O terceiro Hokage, que havia deixado o documento cair sobre sua mesa em algum momento, ficou surpreso. Ele conseguiu tão rápido depois de apenas uma breve revisão? Mas quando ele olhou para a kunai na mão de Natsuru, o terceiro Hokage gradualmente se recuperou, exibindo um sorriso genuinamente satisfeito e surpreso. Ele até começou a considerar que ter Jiraiya ensinando um indivíduo tão talentoso poderia ser um desperdício. Embora o terceiro Hokage tivesse pouco tempo livre, ele ainda poderia abrir espaço para outro discípulo se necessário. Considerando seu talento com o deus do trovão voador, estava claro que ele poderia dominá-lo sem a ajuda de Jiraiya. O próprio Jiraiya não conhecia a técnica, era apenas Minato que estava familiarizado com ela. Agora parecia que ele certamente poderia aprender sozinho. Em Konoha, 2 ninjas muito estimados ficaram completamente surpresos com um garoto de apenas 7 anos. Capítulo 56, tornando-se um discípulo. Tanto o terceiro Hokage quanto Jiraiya tentaram esse teste eles mesmos. E foi por isso que eles sabiam que não tinham o talento inato para a técnica do deus voador do trovão e entendiam sua dificuldade. Claro, com suas habilidades de ninjutsu, eles poderiam potencialmente aprendê-la. Mas provavelmente seria apenas a formação do deus voador do trovão em vez do deus voador do trovão completo. A formação do deus voador do trovão foi, honestamente, uma vergonha para o deus voador do trovão. Era melhor nem tentar, pois não parecia muito útil. Aí, Jiraiya, se você ainda precisa procurar pela criança da profecia e não tem tempo para mais nada, por que não me deixa assumir? O terceiro Hokage disse calmamente. Jiraiya ficou atordoado e então examinou seu professor, notando que o terceiro Hokage não mostrava nenhum sinal de constrangimento. Incapaz de se conter, ele disse: professor, você não tem vergonha? Tentando roubar o discípulo do seu próprio discípulo? Instantaneamente a expressão do terceiro Hokage escureceu, e ele começou a formar selos de mão. Ei, velho! O rosto de Jiraiya mudou quando ele foi pego de surpresa e recebeu uma reprimenda brincalhona do terceiro Hokage. Natsuru assistiu a essa cena com um suspiro. Como esperado, o terceiro Hokage e Jiraiya, ambos ninjas de alto escalão, estavam envolvidos nessa briga despreocupada. Se fosse ele, certamente não teria conseguido resistir. Era a primeira vez que ele via esse lado do terceiro Hokage. Embora ele não visse o terceiro Hokage com frequência, ele podia dizer que o terceiro Hokage geralmente não era assim. Esse era provavelmente um lado que ele só mostrava na frente de Jiraiya. Ele não pôde deixar de refletir que o terceiro Hokage parecia estar ficando mais velho. Era somente quando alguém envelhecia que se tornava sentimental, excessivamente preocupado com sua própria reputação e um tanto descontrolado em suas emoções. No entanto, apesar de sua idade avançada, o terceiro Hokage permaneceu tão astuto quanto sempre. Sem Jiraiya, ele provavelmente não teria passado a técnica do deus voador do trovão para ele. Ele sempre soube que o terceiro Hokage estava envelhecendo, e ele pensou que com sua performance, ele ainda poderia vencer o terceiro Hokage. Embora possa haver uma pequena lacuna, o tempo poderia preencher essa lacuna. No entanto, a realidade mostrou a ele que o terceiro Hokage ainda era o mesmo velho terceiro Hokage, só que mais velho. Seus cálculos fundamentais ainda eram afiados. Ele não havia levado Jiraiya em consideração. Embora soubesse que era possível, a incerteza era grande demais. Então ele focou seus objetivos em substituir Sakura Aruno do time 7 em vez de se tornar discípulo de Jiraiya. Ele sorriu, satisfeito porque, embora seus cálculos estivessem errados, o resultado ainda era bom.
O pequeno drama entre o terceiro Hokage e Jiraiya rapidamente chegou ao fim, com o terceiro Hokage eventualmente desistindo. Natsuru deu um suspiro de alívio. Ele não tinha escolha no assunto, apenas o direito de ser escolhido. Embora ele preferisse Jiraiya como seu professor, se o terceiro Hokage o escolhesse no final, seria tolice recusar. De qualquer forma, tanto o terceiro Hokage quanto Jiraiya deram a Natsuru vantagens significativas por enquanto. HMPH garoto, de agora em diante você é meu discípulo. Jiraiya declarou com uma risada calorosa. Sim, saudações, mestre. Ele respondeu com entusiasmo genuíno. Dessa vez não havia necessidade de pretensão, ele estava genuinamente animado. Já que está resolvido, vamos embora rápido, disse o terceiro Hokage casualmente. Vendo isso, Jiraiya cumprimentou casualmente o terceiro Hokage e se preparou para sair com Natsuru. Mas ele não conseguiu ser tão casual quanto Jiraiya e após o gesto do terceiro Hokage, seguiu Jiraiya para fora. Depois que eles saíram, o terceiro Hokage, que continuava sorrindo, rapidamente se recompôs, batendo seu cachimbo na mesa. Então uma figura mascarada apareceu diante dele. Vá dizer ao Danzo para se comportar por enquanto. A voz do terceiro Hokage surgiu através de seu chapéu, envolto em sombras. Sim. O líder da Anbu respondeu sem fazer perguntas e então saiu do escritório do Hokage. O terceiro Hokage olhou para longe, sentindo alguma satisfação. A força de Jiraiya era ainda maior do que ele havia imaginado, o que o tranquilizou. Mesmo com a profecia do grande sábio sapo, o terceiro Hokage esperava que Natsuru pudesse persuadir Jiraiya a ficar em Konoha, embora soubesse que as chances eram pequenas. Seu aprendiz era bem teimoso. Se ele não tivesse enviado mais de uma dúzia de cartas, Jiraiya poderia não ter retornado. Embora o terceiro Hokage sentisse que se Jiraiya não retornasse, ele poderia acabar com um discípulo talentoso. Logo Danzo olhou para o líder da Anbu com uma expressão sombria. Ao redor dele, havia vários membros da Holt caídos no chão, evidentemente jogados ali pelo líder da Anbu. O que Hiruzen quer dizer com isso? Eu já fiz concessões suficientes, Danzo disse friamente. O Hokage disse que você deveria se comportar por um tempo. O líder da Anbu transmitiu a mensagem do terceiro Hokage com sinceridade. Você já disse isso antes. Eu já puxei Holt de volta. Danzo rugiu com raiva. Então deixe Holt se retirar completamente. Além disso, eu só sei que Jiraiya-sama retornou. O líder Anbu disse, entregando a mensagem e então saindo. Danzo encarou os membros da Holt espalhados no chão, rangendo os dentes. Finalmente ele ordenou. Por enquanto não há necessidade de guardar o pirralho do Nove Caudas. Danzo sabia que a preocupação do terceiro Hokage era que Jiraiya pudesse descobrir o tratamento dado a Naruto e guardar mágoas. Os membros da Holt deitados no chão suspiraram aliviados. Se Danzo tivesse exigido que continuassem, as consequências teriam sido terríveis. Sem mencionar o terceiro Hokage, mesmo que Jiraiya descobrisse sua vigilância, seria difícil sobreviver. Danzo ponderou porque Jiraiya havia retornado naquele momento. Deve ter sido uma convocação de Hiruzen. Mas que assunto urgente exigia o retorno de Jiraiya? O massacre Uchiha? Não, isso já tinha passado. Se fosse sobre isso, Jiraiya teria sido convocado antes. Neste momento chegou uma mensagem de um membro da Holt estacionado no portão do Hokage. Ao ver o nome de Natsuru, Danzo imediatamente entendeu por quê. Era para notificar Jiraiya para retornar e assumir um discípulo. Hiruzen. Danzo cerrou os dentes. Onde ele ficou a quem comparado a Jiraiya? Porque Jiraiya foi invocado de longe, mas ele não estava disposto a entregar Natsuru a ele. No entanto, não foi a pior notícia. O fato de Jiraiya não ter retornado para assumir a posição de Hokage foi um tanto reconfortante para ele. O retorno de Jiraiya não foi para a posição de Hokage, então ele se sentiu um pouco aliviado. Ele sabia que podia esperar pelo sucessor do terceiro Hokage, mas o retorno de Jiraiya era outra questão. Quanto a Natsuru, ele ainda era jovem demais para representar uma ameaça significativa. No entanto, a frustração profunda permaneceu no coração de Danzo. Capítulo 57. Demonstração. Na floresta atrás de Konoha, um lugar que Natsuru normalmente nunca visitava, era bem aberto e vazio. Neste momento Natsuru e Jiraiya estavam de frente um para o outro. Natsuru, use todas as suas habilidades contra mim. Jiraiya disse, tendo se tornado mais familiarizado com ele desde que o aceitou como discípulo. A razão para trazê-lo aqui era testar suas habilidades básicas. Tudo bem, então por favor, tenha cuidado, mestre. Natsuru assentiu. Ele confiava nas habilidades de Jiraiya, mas ainda assim ofereceu um aviso. Não se preocupe comigo. Dê o seu melhor, eu sou um sábio. Jiraiya disse confiantemente. Sem hesitar, Natsuru lançou seu ataque pela frente. Ele pretendia demonstrar suas habilidades básicas sem truques desnecessários, engajando Jiraiya em combate físico direto. Claro, esse combate envolvia principalmente ele atacando enquanto Jiraiya defendia sem esforço. Logo ele percebeu que seus ataques não tinham efeito algum. Jiraiya viu através de tudo sem esforço e bloqueou tudo. Mas ele não estava desanimado. Era Jiraiya que ele estava enfrentando. Se seus ataques fossem eficazes, ele teria que questionar se tornar discípulo de Jiraiya era a escolha certa. Sem que Natsuru soubesse, Jiraiya ficou um tanto surpreso. O taijutsu e a condição física de Natsuru eram bem impressionantes, indicando que ele havia recebido algum treinamento. Ele julgou que as habilidades de Natsuru não poderiam ter vindo de um professor de escola básica. Ele precisaria descobrir quem o havia treinado após o teste.
Depois de demonstrar seu taijutsu básico, o corpo de Natsuru começou a emitir arcos elétricos, aumentando seu poder e aumentando significativamente sua velocidade. No entanto, mesmo com esses aprimoramentos, seus ataques permaneceram ineficazes contra Jiraiya. Mesmo com socos aprimorados por relâmpagos, ele não conseguiu romper as defesas de Jiraiya ou fazê-lo recuar. Apesar de Jiraiya ser um dos Sannin lendários, o coração de Natsuru ainda disparava de excitação. Ele queria testar seus limites. Em seguida, ele focou toda a sua atenção nas pernas, levando seu aprimoramento de relâmpago ao limite. No entanto, esse não foi o fim. Ele continuou formando selos de mão. Liberação de vento, palma da vendaval. No momento seguinte, um vento forte e intenso saiu de seu corpo, concentrando-se em torno de suas pernas. Mestre, tenha cuidado. Ele avisou antes de desaparecer de vista. Embora fosse uma técnica similar à anterior, o poder estava em um nível totalmente novo. Os atributos físicos aprimorados de Natsuru e os aprimoramentos refinados de relâmpago e vento tornaram esse ataque muito mais poderoso do que qualquer outro. Jiraiya ficou sem palavras. Ele podia ver o aumento de velocidade fornecido pela liberação de relâmpago e reconheceu o estilo do vento, Galé Palme. Ele ficou surpreso por tê-lo dominado até esse ponto. Mesmo um Chunin, especialmente um não especializado em velocidade, não conseguia atingir tal velocidade. Era até difícil para ninjas do tipo velocidade igualar. Nessa velocidade, até mesmo um soco comum seria formidável. Imagine o ataque iminente que combinava aprimoramentos de relâmpago e vento. Arte ninja, gizo de agulha. Finalmente Jiraiya começou a formar selos de mão pela primeira vez. Tal ataque não poderia ser suportado somente com força física. Enquanto Jiraiya completava os selos de mão, seu cabelo branco bagunçado cresceu rapidamente e envolveu todo seu corpo. No momento seguinte, Natsuru apareceu diante de Jiraiya e desferiu um poderoso chute nos cabelos brancos de Jiraiya. Bum! O impacto intenso fez com que o chão sob Jiraiya rachasse e o forçou a recuar alguns passos, criando uma depressão onde ele estava. Para uma criança de 7 anos, a força desse chute era realmente assustadora. Ver Jiraiya usar um ninjutsu foi uma revelação para Natsuru. Embora ele não tivesse ferido Jiraiya, ele finalmente o forçou a usar uma técnica. Mas a manifestação ainda não havia acabado. Com as técnicas físicas feitas, era a hora de mostrar o ninjutsu. Natsuru tinha apenas uma técnica de estilo de vento de nível C para mostrar, mas... liberação de vento, técnica de corte de vento. Sim, era uma técnica de rank C relativamente simples, mas ele descobriu que era a mais adequada para cortar. Técnicas de estilo vento inerentemente requerem velocidade e pressão para cortar, e a técnica de vento cortante utilizava ambos os aspectos. O que Natsuru pretendia fazer era maximizar a natureza do vento dessa técnica para alcançar um salto qualitativo em sua potência. Talvez não tenha sido tão poderoso no geral quanto seu chute anterior, mas em termos de poder de corte preciso, superou o chute. A técnica do vento cortante criou uma lâmina de vento invisível que cortou o cabelo de Jiraiya. No final, a técnica do vento cortante não machucou Jiraiya, mas vendo parte de seu cabelo cortada e olhando para o agora adormecido Natsuru, Jiraiya percebeu que a demonstração estava completa. Nesse ponto, Jiraiya teve tempo para considerar cuidadosamente o que havia testemunhado. Uma criança de 7 anos com taijutsu e condicionamento físico impressionantes, uma base sólida em ninjutsu, rápida formação de selos de mão e excelente controle sobre a transformação da forma e da natureza. Sem mencionar o talento perceptivo e o potencial do deus do trovão voador demonstrados anteriormente. O que estava acontecendo? Jiraiya ficou momentaneamente perplexo. Ele realmente não recebeu nenhum treinamento formal? Embora fosse indelicado assumir, Jiraiya conhecia o caráter do terceiro Hokage. Se alguém tivesse ensinado Natsuru, o terceiro Hokage saberia, e seu passado teria sido investigado minuciosamente antes de ser designado a ele. Então, Natsuru deve ter chegado a esse ponto por meio de seus próprios esforços? Jiraiya não pôde deixar de se maravilhar com o talento de seu novo discípulo. Ele se sentiu aliviado por ele ter retornado. Caso contrário, esse talento prodigioso poderia ter acabado como aprendiz de outra pessoa. Mestre, terminei minha demonstração. Natsuru disse, aproximando-se de Jiraiya. Quanto ao Rasengan que ele havia aprendido antes, não havia como mostrá-lo a Jiraiya. Afinal, era um jutsu criado ao longo de 3 anos pelo quarto Hokage, e mesmo com a ajuda de Kushina, o quarto Hokage podia observar a forma da bola da besta com cauda a qualquer momento. Levou 3 anos para ser criado, e embora entender o princípio tornasse mais fácil aprender, criá-lo era incrivelmente difícil. Sem nunca ter visto a bola da besta com cauda, Natsuru não tinha justificativa para criar o Rasengan e tentar fazê-lo só traria problemas. Bom. Jiraiya lentamente saiu do choque. Depois de elogiar Natsuru várias vezes, ele retirou a técnica Needo e Gizo e olhou para ele com um olhar ardente. Ele não só possuía o talento para o deus voador do trovão, mas seu talento geral superou em muito as expectativas de Jiraiya. Capítulo 58. O problema com o deus do trovão voador. Então, Natsuru, você provavelmente nunca teve um professor antes, teve? Jiraiya perguntou, finalmente expressando a questão que estava em sua mente. As habilidades de Natsuru pareciam quase irreais. Claro que tive professores, mas se estamos excluindo os instrutores da Academia Ninja, então não tive. Natsuru esclareceu. Ele entendeu o que Jiraiya queria dizer e não estava fingindo ser ignorante.
Os instrutores da academia, embora adequados para ensinar, é quase impossível para eles produzirem um aluno como Natsuru. Jiraiya pensou. Ele continuou, as técnicas de ataque que você demonstrou antes foram ensinadas a você pelos instrutores da academia? Embora soubesse que era improvável se tivesse respondido sim, Jiraiya teria desejado conhecer aquele instrutor da academia, claramente, um talento oculto. O mestre Gai ocasionalmente me dava dicas de taijutsu quando tinha tempo, mas o resto eu aprendi sozinho. Ele respondeu com sinceridade, mencionando brevemente seus encontros com Gai. Embora Jiraiya já suspeitasse disso, ouvir a confirmação o fez respirar fundo. Cara, ele deve ser descendente daquele eterno Genin. Jiraiya tinha ouvido falar de suas façanhas e isso era realmente lamentável. Se seu descendente estava ensinando taijutsu, então fazia sentido até certo ponto. Mas e quanto ao ninjutsu? Transformação de forma? Transformação da natureza? Jiraiya caiu em pensamentos profundos novamente. Ele havia ensinado vários discípulos, todos muito talentosos, mas nenhum havia aprendido tanto por conta própria com pouca ou nenhuma instrução. Sensei? Natsuru percebeu que Jiraiya estava perdido em pensamentos e perguntou. Oh Natsuru, você é excepcionalmente extraordinário. Jiraiya disse, saindo do seu transe e o elogiando. Milímetro, mas eu ainda preciso trabalhar mais duro. Natsuru reconheceu seu talento, mas enfatizou que talento bruto por si só não era o suficiente. Ele precisava fortalecer ainda mais suas habilidades. Haha, de fato. Muitos indivíduos talentosos ficaram aquém no meio do caminho. Jiraiya riu. Ele pretendia usar esse momento para aconselhar Natsuru contra a arrogância, mas não esperava que ele respondesse tão pensativamente. Essa resposta demonstrou confiança e comprometimento com a melhoria, superando até mesmo o que Jiraiya pretendia transmitir. Então, o que mais Jiraiya, como professor, poderia realmente transmitir? Jiraiya coçou a cabeça. Ensinar um gênio não era difícil, mas lidar com um talento como Natsuru apresentava seus próprios desafios. Talvez focar em ninjutsu fosse melhor, Jiraiya suspirou. Inicialmente, ele havia planejado apenas oferecer conselhos de vida e construir rapport no primeiro dia, mas parecia que ele precisava de pouco nesse sentido. Jiraiya decidiu focar no ensino prático, dizendo, do teste recente tenho uma ideia aproximada do seu nível atual. Honestamente, é muito impressionante. Entre seus colegas, só vi alguns que podem se comparar a você, e todos eles tinham ensinamentos familiares. Então você é, sem dúvida, o mais notável entre eles. Jiraiya, embora frequentemente relembrando seu discípulo Minato, reconheceu que Minato, embora excelente antes das instruções de Jiraiya, não estava exatamente no nível de Natsuru. Ele olhou para Natsuru, cuja expressão não mostrou nenhuma mudança, e assentiu para si mesmo. Parecia que as palavras de Natsuru não eram apenas para mostrar. Ele realmente acreditava em seu próprio potencial. Jiraiya continuou, eu originalmente planejei que hoje fosse um teste simples, mas parece que preciso lhe ensinar algumas habilidades reais. Natsuru, você sabe que tipo de talento é necessário para aprender a técnica do deus voador do trovão, que você acabou de obter do quarto Hokage? Ele não hesitou. Ele havia adivinhado sobre a técnica do deus voador do trovão quando recebeu a kunai pela primeira vez e respondeu, talento espacial e talento perceptivo. Jiraiya assentiu em concordância, então balançou a cabeça levemente, dizendo está correto, mas não totalmente. Além disso, você também precisa dominar técnicas de selamento. Técnicas de selamento? Ele franziu a testa. Como não havia estudado isso em sua vida passada, não estava muito claro. Depois de pensar um pouco, ele disse, a técnica de invocação testa o talento espacial, e ser capaz de invocar kunai de um estado oculto testa o talento perceptivo. Então, técnicas de selamento. Ele pensou nisso, percebendo que a menção de Jiraiya sobre um teste havia sido esquecida. Vendo Natsuru perdido em pensamentos, Jiraiya esperou pacientemente, sorrindo. A espada do amor ninja, Natsuru lembrou-se de seu controle sobre a kunai e de repente teve uma compreensão. Ah, é isso mesmo, é a espada do amor ninja, que representa o nível superficial das técnicas de selamento do quarto Hokage. Se você consegue inserir chakra e controlar a kunai, isso indica que você tem talento para técnicas de selamento. Jiraiya assentiu com satisfação. Ensinar um aluno inteligente era realmente muito fácil. Natsuru assentiu, ele entendeu agora. O passo inicial era de fato um teste, mas ele havia subestimado sua significância. Aprendendo a técnica do deus voador do trovão em termos de aspectos espaciais, não posso te ensinar muito, mas ainda posso te ensinar muito sobre técnicas de selamento. Jiraiya disse modestamente. Embora suas técnicas de selamento pudessem não ser tão boas quanto algumas, ele estava longe de ser inábil. Os olhos de Natsuru brilharam, e ele assentiu vigorosamente, seus pensamentos acelerados. Então, The Sword of Ninja Love é apenas uma forma final simplificada. Na verdade, não precisa ser limitado a esses 4 caracteres, e pode ser ainda mais simplificado. Ele especulou. Sim, mas simplificar isso a esse ponto já é muito desafiador. Já é muito difícil chegar ao ponto em que você pode condensar o selo do Deus do Trovão voador em um instante. Uma simplificação maior exigiria uma quantidade desproporcional de esforço e renderia retornos mínimos, e é por isso que Minato não a buscou. Jiraiya olhou para Natsuru com surpresa, concordando, mas não endossando uma simplificação maior. As palavras de Jiraiya não diminuíram seu entusiasmo. Ele achou a ideia razoável, mas pensou em outro ponto e perguntou, se o atual selo do Deus Voador do Trovão for uma versão simplificada após os ajustes do quarto Hokage,
Então, ao aprendê-lo, eu poderia revertê-lo para adicionar mais complexidade até que eu possa dominá-lo, e então seguir o caminho de simplificação que o quarto Hokage tomou. Ele se tornou mais convencido dessa abordagem, e Jiraiya, ao ouvi-la, achou a ideia bastante plausível. Isso realmente o ajudaria a avançar mais rapidamente no domínio da técnica Flying Thunder God. Neste momento, Jiraiya percebeu que o progresso de Natsuru em uma idade tão jovem provavelmente era devido à sua mente afiada. Sua abordagem para aprender outras habilidades provavelmente renderia resultados significativos. Acho que essa ideia parece viável, mas precisa ser verificada depois. Vou lhe dar as ideias de Minato, elas devem ajudá-lo. Jiraiya disse. Obrigado, sensei. Natsuru expressou sua gratidão, apreciando os benefícios de ter um professor. Com isso, uma vez que ele dominasse as técnicas de selamento e as fórmulas do Flying Thunder God, ele poderia tentar a técnica do Flying Thunder God. Mesmo sem um selo simplificado, isso permitiria pelo menos teletransporte de ponto fixo, o que ainda era muito impressionante. Capítulo 59. Reservas de chakra. Enquanto Natsuru estava satisfeito, Jiraiya o lembrou mais uma vez. Você tem todos esses talentos, e com suas habilidades, aprender a técnica do Deus Voador do Trovão não deve ser difícil. Mas você também deve estar ciente de que mesmo se você dominar o Deus Voador do Trovão, ele não é um jutsu invencível. O uso do Deus Voador do Trovão requer que você tenha velocidade de reação suficiente. Embora Jiraiya achasse que esse lembrete poderia ser um pouco prematuro, dado o talento extraordinário de Natsuru, quem sabia quando ele poderia dominar a técnica? Então era necessário avisá-lo. Eu entendo. Ele estava bem ciente disso. Afinal, o Deus do Trovão Voador é semelhante a teletransportar seu corpo inteiro. Não se trata apenas do oponente ser incapaz de reagir, o usuário também precisa ter reflexos rápidos o suficiente. Teletransportar-se com os reflexos de reação necessários seria como entregar-se diretamente nas mãos do oponente. A propósito, Natsuru, você tem alguma outra pergunta sobre seu treinamento que queira fazer ao seu professor? Jiraiya sentiu que não havia ensinado muito ainda. Embora ele tenha mencionado o Deus Voador do Trovão, esse ninjutsu é algo que ele teria que aprender sozinho. Então ele continuou a perguntar. Natsuru pausou então após pensar por um momento sua expressão ficou séria. Havia de fato um grande problema que o estava incomodando há muito tempo. Sensei, eu quero perguntar sobre a quantidade do meu chakra. Eu sempre sinto que não tenho chakra suficiente. Desde um ano atrás, ele vinha gerenciando meticulosamente o uso do seu chakra, mas ele ainda sentia que não era o suficiente. Sua quantidade de chakra, hein? Jiraiya olhou para Natsuru, avaliou e disse, pelo seu desempenho agora sua quantidade de chakra não é baixa. Deve estar no nível de um genin, mas ainda não é o suficiente. Não consigo executar meu treinamento completamente todos os dias por causa das minhas limitações de chakra. Ele disse com um sorriso amargo. Jiraiya assentiu. Embora achasse que sua quantidade de chakra não era pequena, ele percebeu que, considerando o nível de Natsuru, sua quantidade atual de chakra era de fato insuficiente. Mas não havia muito que ele pudesse fazer sobre isso. Natsuru, você provavelmente também sabe que o chakra de uma pessoa cresce de forma diferente em vários estágios da vida, certo? Disse Jiraiya. Eu sei um pouco. Ele assentiu. Ele estava ciente disso, mas ainda queria perguntar. Se houvesse uma solução, seria um grande benefício. Tudo bem, deixe-me explicar em detalhes e você entenderá. Jiraiya, finalmente encontrando uma área onde Natsuru não tinha conhecimento, ficou mais animado. Ele sentou-se de pernas cruzadas no chão e começou a desenhar diagramas, enquanto Natsuru, imitando-o, sentou-se ao lado dele e ouviu atentamente. Primeiramente, quando uma pessoa nasce, ela já possui energia física e espiritual teoricamente, se um bebê tivesse consciência para aprender, ele poderia refinar o chakra. No entanto, geralmente não recomendamos refinar o chakra até que o corpo alcance seu próximo estágio de crescimento, que geralmente é por volta dos 6 anos de idade. Embora alguns possam chegar a esse estágio mais cedo, a diferença geralmente não é muito grande. Antes dos 6 anos, a maior parte da energia do corpo é usada para o crescimento. Se alguém refinar o chakra à força, isso inevitavelmente tiraria parte da energia destinada ao desenvolvimento corporal, e o desenvolvimento prejudicado afetaria inevitavelmente a capacidade geral do chakra. Natsuru assentiu. O estágio que Jiraiya mencionou era um que ele havia alcançado antes dos 6 anos. No entanto, ele não sabia como extrair chakra naquela época, então ele não começou até depois de entrar na escola e aprender o método. Antigamente não era incomum ver crianças extraindo chakra antes dos 6 anos, mas isso era por necessidade devido à guerra. Ele, no entanto, estava vivendo em uma época de paz. Vendo que Natsuru estava ouvindo atentamente, Jiraiya sorriu e continuou. Após os 6 anos, a quantidade total de energia física em uma pessoa aumentará significativamente. No entanto, a maior parte dessa energia ainda é usada para o desenvolvimento corporal, deixando apenas uma pequena porção disponível para refinar o chakra. Natsuru, você está atualmente neste estágio. Você deve treinar com bastante frequência para ter esse nível de chakra, certo? Perguntou Jiraiya. Sim, mas o efeito na minha quantidade de chakra não foi muito significativo. Ele assentiu. Sem sua massagem de liberação de relâmpagos, poderia ter levado mais 1 ou 2 semestres para atingir o nível de chakra de um genin.
Está correto. Jiraiya assentiu e disse, embora você treine muito, a maior parte disso na verdade fortalece sua constituição física. O aumento na quantidade de chakra é apenas uma pequena parte disso. O fato de você ter alcançado o nível de um genin com apenas essa pequena parte indica que sua quantidade de chakra não é baixa. Natsuru franziu a testa e então explicou sua técnica de massagem de liberação de relâmpagos para Jiraiya, o que não era algo que precisava ser mantido em segredo. Jiraiya ficou surpreso ao ouvir isso. Então ele tinha dominado essa técnica também? Mas então, pensando em sua habilidade em transformação de forma, não era surpreendente. Esse método é adequado apenas para verdadeiros gênios. Pelo que Jiraiya sabia, os únicos gênios com liberação de relâmpago que podiam usar esse método em uma idade tão jovem eram Natsuru e Kakashi. Poucas pessoas sabiam sobre esse método e Konoha não ensinava amplamente. O motivo era simples, eles temiam que os alunos pudessem tentar transformações de forma imprudente. Se eles falhassem, isso seria uma coisa, mas se eles tivessem sucesso, e se eles acidentalmente se eletrocutassem? Mesmo assim, sua quantidade de chakra não é baixa. Quando você entrar no próximo estágio, seu chakra entrará em um período de rápido crescimento. Jiraiya disse depois de pensar um pouco. Essa fase geralmente acontece por volta dos 12 anos, certo? Natsuru perguntou com um suspiro. Então ele ainda tinha que esperar até os 12 anos? Jiraiya olhou para ele e assentiu. Não era surpreendente que ele pudesse adivinhar isso, já que 12 era a idade teórica de graduação na academia. Vendo sua expressão decepcionada, o rosto de Jiraiya ficou sério. Natsuru, devo avisá-lo. Mesmo que sinta que sua quantidade de chakra não é suficiente, você nunca deve extrair mais chakra do que seu limite. Fazer isso teria consequências sérias para seu corpo. Entendo, professor. É por isso que não tenho extraído mais. Natsuru respondeu. Ótimo. Jiraiya sabia que era maduro para sua idade, mas ainda queria ter certeza de que estava sendo cauteloso. Quando Natsuru estava se sentindo desapontado, Jiraiya sorriu de repente e disse, Natsuru, embora eu não tenha um método para aumentar sua quantidade de chakra agora, eu sei uma maneira de garantir que você tenha mais chakra durante sua fase de rápido crescimento. Ao ouvir isso, sua decepção desapareceu e ele ficou curioso sobre o método mencionado por Jiraiya. Percebendo sua curiosidade, Jiraiya finalmente se sentiu um professor de verdade e riu muito enquanto dizia, Natsuru, você já ouviu falar de medicina secreta? Capítulo 60. O contrato de convocação. Medicina secreta? Natsuru ponderou por um momento antes de responder. Professor, você está se referindo a algo como as pílulas de ração militar? Sim, algo assim. Você sabe bastante, Natsuru. Jiraiya disse com admiração. Sim, li sobre isso na biblioteca, junto com outros medicamentos secretos como pílulas para aumentar o sangue. Ouvindo isso, Jiraiya olhou para Natsuru, ponderando por que ele trabalhava tanto. Era um tempo de paz, sem ninguém o pressionando. O que o motivou a persistir tão implacavelmente? Mas esforço certamente era uma coisa boa, então Jiraiya se absteve de perguntar mais e assentiu. Mas o remédio secreto do qual estou falando não é algo tão comum assim. É um remédio que pode melhorar a base do corpo humano, e é particularmente adequado para alguém da sua idade. Seus olhos brilharam enquanto ele esperava ansiosamente que Jiraiya o retirasse. No entanto, ele viu Jiraiya coçar a cabeça, parecendo um pouco envergonhado sob seu olhar, e disse, mas eu não tenho nenhum desses remédios secretos comigo. De repente foi como se Natsuru tivesse sido encharcado com água fria, seu entusiasmo crescente imediatamente extinto. Ele encarou Jiraiya com um olhar questionador. Embora ele não tenha dito nada, Jiraiya pôde ler em sua expressão que ele estava pensando. Então por que você trouxe isso à tona? Você desperdiçou minhas expectativas. HMPH Natsuru, enquanto eu não tiver o remédio secreto comigo, você poderá obter o que quer mais tarde. Tudo o que você precisa fazer é dominar o próximo jutsu que eu vou te ensinar. Jiraiya disse sem nenhum sinal de constrangimento, enquanto pegava um pergaminho e invocava um grande pergaminho dele. Ele ficou surpreso. Se não estivesse enganado, esse pergaminho deveria pertencer ao Monte Myoboku, uma das 3 grandes regiões sábias. Assinar seu nome nele significaria que ele havia entrado em um contrato de invocação com eles. Nesse momento, ele também entendeu que o remédio secreto que Jiraiya mencionou provavelmente era do Monte Myoboku. Ao se lembrar da série original Naruto, embora sua memória estivesse um pouco nebulosa, ele não conseguia se lembrar de nenhuma instância em que Jiraiya ficou sem chakra. Além disso, ser capaz de usar o modo sábio, mesmo que não fosse tão perfeito quanto o de Naruto, mostrava que Jiraiya tinha uma alta reserva de chakra. Então, o chakra de Jiraiya também foi treinado desde a infância? Enquanto Natsuru estava imerso em pensamentos, Jiraiya já tinha aberto o pergaminho. Na frente, ele viu muitos nomes começando com Toad, confirmando que era de fato o pergaminho de invocação do Monte Myoboku. Quando o pergaminho foi totalmente desenrolado, ele viu 2 nomes escritos na parte inferior, no espaço em branco, Jiraiya e Minato Namikaze. Natsuru, escreva seu nome aqui. Jiraiya instruiu. Tudo bem. Com a orientação de Jiraiya, ele escreveu seu nome. Depois, Jiraiya enrolou o pergaminho e perguntou, Natsuru, você provavelmente adivinhou para que serve esse pergaminho, não é? O contrato de invocação com o clã Toad. Ele respondeu. Correto. O remédio secreto que mencionei está disponível lá. Pelos próximos dias, você aprenderá a técnica de invocação comigo. Jiraiya disse.
Certo. Embora achasse que conseguiria aprender a técnica de invocação em apenas alguns dias, ele não rejeitou imediatamente a sugestão de Jiraiya. Mas vamos encerrar o dia por enquanto. Jiraiya disse depois de verificar as horas, percebendo que já havia passado bastante tempo. Tudo bem, sensei. Embora ele sentisse que ainda havia tempo, não havia necessidade de pressa. Os ganhos de hoje já eram significativos. A técnica Flying Thunder God, a medicina secreta e o contrato de invocação com uma das Three Great Sage regiões. Mesmo para ele, levaria algum tempo para digerir tudo isso completamente. Na vila de Konoha, Natsuru segurava meio picolé, sentindo-se um tanto em conflito. Ele vagamente se lembrava de uma cena semelhante de antes, mas não esperava ser um dos personagens principais dessa vez. Por que você não está comendo? Não é do seu gosto? Jiraiya perguntou intrigado enquanto olhava para ele. Não, não é isso. Eu só não como isso com frequência. Ele respondeu e então finalmente começou a comer. O gosto era doce e, na verdade, bem agradável. Não com frequência? Crianças como você deveriam gostar dessas coisas. Jiraiya comentou, ainda confuso. Está tudo bem. A maior parte do dinheiro em casa vai para minha nutrição, então economizo em despesas desnecessárias quando posso. Ele explicou. Ah, entendo. Natsuru, você é muito maduro para sua idade. Jiraiya disse, sentindo-se um pouco emocionado. Ele começou a considerar mencionar isso ao terceiro Hokage mais tarde. No mínimo, ele não deveria ter que se preocupar em pagar por comida. O que Jiraiya não sabia era que, de fato, o salário que Shinai ganhava era o suficiente para sustentar uma família normal, desde que não houvesse extravagâncias. Mas não havia como evitar. Natsuru tinha um apetite enorme, que só aumentou depois que ele começou a treinar. Depois de aprender a técnica Lightning Release Massage, sua ingestão de alimentos aumentou ainda mais, fazendo com que o salário dela se tornasse um tanto forçado. Natsuru não respondeu, sentindo-se um pouco envergonhado pelo elogio, embora tivesse mencionado isso intencionalmente na esperança de que o salário de sua mãe pudesse aumentar no futuro. Quanto ao motivo, qualquer desculpa serviria. A propósito, o velho disse que você e deixa pra lá. Jiraiya começou, então hesitou e decidiu não perguntar sobre Naruto. Ele apenas o verificaria de longe mais tarde. Ele temia que ver Naruto tornaria mais difícil para ele ir embora, mas a profecia do grande sábio sapo era algo que ele tinha que seguir. Então a partida de Jiraiya era inevitável. Ele planejava ficar apenas alguns dias, tempo suficiente para fazer arranjos para Natsuru, antes de retomar suas viagens. Natsuru também não fez perguntas, embora tivesse uma boa ideia de a quem Jiraiya estava se referindo. Mas o que ele poderia dizer sobre a situação de Naruto? Se Jiraiya soubesse como Naruto estava sendo tratado, ele provavelmente iria querer levá-lo junto. Mas Konoha permitiria que seus Jinchuriki vagassem para fora da vila? Tal ação sem dúvida causaria conflito entre Jiraiya e a vila. Com o terceiro Hokage, o professor de Jiraiya, ainda no comando, era duvidoso que Jiraiya pudesse levar Naruto embora. Então, mesmo que ele contasse a verdade a Jiraiya, isso só resultaria em tensão sem resolver nada. Mais importante, Naruto iria querer ir embora com alguém que ele acabou de conhecer? Ele confiaria no terceiro Hokage, que sempre esteve lá, ou em um estranho como Jiraiya? Assim, ele permaneceu em silêncio. Bem, então vamos nos encontrar aqui amanhã de manhã. Natsuru, você deveria ir para casa agora, está ficando tarde. Enquanto Jiraiya falava, ele convocou uma grande pilha de pergaminhos, comprimindo-os em um único pergaminho, que ele entregou a Natsuru para abrir em casa. Observando isso, ele decidiu que aprenderia essas técnicas mais tarde. Embora elas possam não ser muito úteis em combate, elas certamente seriam convenientes na vida diária. Depois, ele se despediu de Jiraiya e foi embora sozinho. Enquanto Jiraiya o observava partir, ele caminhou lentamente na direção oposta em direção a alguém que ele queria ver, mas tinha medo de conhecer, temendo que, quando se encontrassem, ele não quisesse ir embora. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.